A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas enfim, estamos aqui de volta com o Fer Me Explica. Então eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram. E aí, conforme for surgindo novas dúvidas, vocês podem ir trazendo essas dúvidas pra mim. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como que vai funcionar então? Agora tá ok, né? Vamos dando joinha pra mim, só pra eu saber se tá tudo bem por aí, tá bom? Eu vou retomar de novo as perguntas que eu já tava respondendo, tudo bem? Só pra lembrar, quem mandou via stories, via caixinha de pergunta, a pergunta vai ser respondida assim que terminar a live. Aquelas perguntas do stories, eu retorno respondendo pra vocês assim que a live acabar. Vamos lá. Vamos lá ler a pergunta da Maíra de novo. A Maíra disse assim: alimentos integrais são piores para quem tem enxaqueca? Por exemplo, entre o arroz branco e o integral. Melhor o branco? Obrigada. Bom, Maíra, na verdade, sim. Quando a gente tá falando entre o arroz branco e o arroz integral ele sai na frente, por quê? Porque ele é rico em fibras e, além disso, ele tem menor índice glicêmico do que o arroz branco. Quando a gente fala nas fibras, qual que é a importância dessas fibras? Essas fibras são muito importantes para o funcionamento do nosso intestino, então elas são muito importantes. Acaba sendo, então, que o arroz integral acaba sendo mais indicado do que o arroz branco. Ele é mais nutritivo do que o arroz branco, tudo bem? Mas lembrando que a gente precisa ter um consumo moderado. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que os grãos também têm o que a gente chama de antinutrientes. Mas eu vou explicar isso na próxima pergunta, porque a gente já vai voltar a falar disso. Bom, vamos lá. A Rose mandou assim: oi, Fer, minha dúvida é sobre comer grãos, lentilha, feijão, milho. Obrigada, adoro você. Rose, como que funciona? Todos esses grãos que você citou, né? O feijão, a lentilha, o grão de bico, todos eles possuem o que a gente chama de antinutrientes. Todos os grãos, de uma forma geral, têm esses antinutrientes. Mas para que servem esses antinutrientes, Fer? Eles são uma proteção desses grãos, né? Contra insetos, para que eles não sejam consumidos. Por quê? Porque além dos pássaros, só os pássaros, gente, tem todas as enzimas necessárias para fazer uma absorção total desses grãos, tá? Os seres humanos não têm. E aí, esses grãos, quando a gente consome com muita frequência, tá? Eles podem interferir na absorção das vitaminas e nutrientes da nossa refeição. Nossa, Fer, então eu não posso nunca mais comer lentilha, nem feijão, nem arroz, não posso comer mais nada? Como assim? Não precisa se desesperar, tá? Como é que funciona? Uma dica boa que eu sempre dou é deixar esses grãos de molho. Quando você deixa esses grãos de molho, é importante você deixar eles com uma água filtrada, né? Coloca um componente ácido, então, por exemplo, limão, rodelas de limão ou um pouco de vinagre. E deixa normalmente de 8 a 12 horas em descanso, de molho. Por quê? Porque isso vai eliminar esses antinutrientes. A gente consegue eliminar pelo menos 30% desses antinutrientes fazendo isso. É por isso que eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente não precisa comer o feijão e o arroz, por exemplo, todos os dias. Por quê? Alguns estudos já mostraram que quando a gente consome alimentos ricos em antinutrientes, que são esses grãos, de uma forma geral, eles interferem na absorção de nutrientes e vitaminas só naquela refeição. Então, assim, se você comeu naquela refeição, quer dizer que você não vai absorver nada? Não quer dizer que você não vai absorver nada, mas quer dizer que você vai absorver menos daquela quantidade de nutrientes e vitaminas que você colocou no seu prato, tudo bem? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com a frequência em que a gente ingere eles. Não tô dizendo que a gente não pode comer, pelo contrário. Por quê? Porque mesmo eles tendo antinutrientes, eles são super saudáveis, eles são ricos em vitaminas, eles são essenciais para nossa sobrevivência. Então a gente precisa consumir, mas com controle e com moderação, tudo bem? Gente, agora o pessoal tá entrando, eu queria pedir para vocês colaborarem e dar um like aí pra gente ajudar a nossa live a aparecer para mais gente e poder ajudar as pessoas a irem tirando essas dúvidas que é tão importante, tudo bem? Não esquece de marcar aquela pessoa que também precisa saber disso, que isso vai ajudar muito a gente, tá? Bom, vamos ler a próxima pergunta, só um golinho de água, peraí. A Paula comentou assim: oi, Fer, tenho dor de cabeça constante. Ai, meu Deus, saiu. Só um minutinho. Ih, saiu. Peraí. Vamos lá. Oi, Fer, tenho dor de cabeça constante, mas sempre do mesmo lado da cabeça. Por quê? Bom,
Vai depender. Normalmente, se a gente tá falando de enxaqueca, que é uma dor mais latejante normalmente, ela acontece normalmente em metade da cabeça, mas ela costuma variar de regiões. São raras as pacientes que têm enxaqueca numa região fixa, só que não muda, tá? Então, muito provavelmente, a gente tá falando aí de uma cefaleia tensional, tá? Mas normalmente a cefaleia tensional também, ela acaba pegando mais os dois lados. Então assim, não é normal a enxaqueca ficar só de um lado só sempre. Normalmente ela pode até variar de região, tá? Agora, se você tá falando do mesmo lado, mas assim, tem dia que é na frente, tem dia que é na lateral, tem dia que é atrás, mas tudo nessa metade da cabeça ou na outra, aí tudo bem, aí é bem característico de enxaqueca mesmo, tá? A enxaqueca tem essa característica de ser metade da cabeça, tá? E quando a gente fala de uma cefaleia tensional, a gente fala de uma dor de cabeça que pega mais a cabeça toda, que é um aperto, parece que estão esmagando o seu cérebro. Horrível também, tá? Agora vamos para as perguntas do Instagram que vocês me mandaram. A do Instagram tem bastante, tem algumas que vocês já estão mandando. A Aline perguntando assim, ó. Tem algum tipo de suco que eu posso tomar, tipo de caju? Bom, tem algumas linhas que super contraindicam o consumo do suco e eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente toma o suco, existem diversos fatores. O primeiro fator é que a gente não coloca uma fruta só no suco, né? Uma unidade, por exemplo, um suco de laranja. Quantas laranjas vão para fazer um suco de laranja? Um suco de caju. Quantos cajus vão para fazer um suco de caju? E esse consumo acaba sendo excessivo, né? Pela quantidade de fruta que você usa em um suco. Além disso, normalmente a gente costuma acrescentar o açúcar no suco. Raramente as pessoas consomem suco zero açúcar. E aí, por isso que o suco acaba sendo colocado em muitos lugares como um grande vilão, por conta dessa questão. Então, o ideal é sempre você preferir o consumo da fruta do que do suco, tá? Vamos ler as perguntas que vocês tinham me mandado no Instagram. A Suzy mandou assim: Oi, Fernanda, o gengibre aumenta a pressão? Olha, Suzy, essa pergunta é interessantíssima. Na verdade, a gente ouve muito falar isso, e eu mesma já disse aqui pra vocês, né? Que o gengibre você tem que ter cautela se você sofre com pressão alta. Por quê? O gengibre em si, ele não aumenta a pressão. Mas o que acontece? Se você sofre com pressão alta, muito provavelmente você toma um medicamento para controle dessa pressão. E o que já se sabe é que o gengibre pode interferir na absorção e no funcionamento desse remédio para controle de pressão. Então, se você sofre com pressão alta, toma remédio para controle e faz o consumo do gengibre, o que você pode perceber? Você pode perceber que você vai ter algumas alterações de pressão e você pode apresentar também aqueles batimentos cardíacos irregulares, que a gente chama de arritmia. É por isso que, nesse caso, eu sempre falo para os pacientes, se você sofre com problemas de pressão, eu não indico o consumo do gengibre por conta disso, porque ele pode ter uma interação com a medicação de controle e aí pode provocar alguns efeitos que são bem complicados. Por quê? Porque quando você tem essa arritmia também, ela também é muito associada às crises de ansiedade, né? Você sente aquele coração mais acelerado, batendo irregular, e aí você já começa a ficar ansiosa, e aí a ansiedade também já propicia um ambiente favorável para o surgimento das suas crises. Então é por isso que eu sempre peço muito cuidado em relação ao gengibre para quem sofre com pressão alta e toma medicamento, tá bom? Vamos lá. A Suzy também perguntou assim: eu tenho enxaqueca desde os 15 anos. Dá sempre no período menstrual. Desde os 38 que tenho enxaqueca sem estar no período menstrual. O médico disse que era a injeção para não engravidar. Então parei e fiquei 1 ano sem menstruar. A enxaqueca só aumentou. E agora, com 40, minha menstruação já voltou, mais desregulada. E minha enxaqueca só aumenta. Suzy, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o fato de você já ter me perguntado sobre pressão. A gente tem que observar, porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa, normalmente, pode apresentar diversas outras patologias, como hipertensão, diabetes. O uso desses remédios também podem estar interferindo na frequência das suas crises. Além disso, o que a gente precisa observar? A sua mudança de estilo de vida. O que mudou da época que você não estava tendo crise para agora? Isso vai valer para diversos sentidos. Então, vai contar estilo de vida como qualidade do seu sono, prática regular de atividade física, alimentação, nível de estresse. Tudo isso pode estar interferindo para que hoje você tenha uma crise mais constante.
Outra coisa que é importante observar, Suzy, o uso de medicamentos. Quais são os remédios que você tem utilizado e qual é a frequência de utilização desses remédios? Se você costuma utilizar analgésicos com frequência, eles podem estar sendo grandes vilões para propiciar esse aumento na sua frequência de crise. Então, precisa tomar cuidado com isso, beleza? Vamos lá. Aí a Suzy também perguntou, a enxaqueca pode ser hereditária? Sim, a gente já sabe que existe um forte componente genético, tá? Ou seja, por que não é todo mundo que tem enxaqueca? Por que não é todo mundo que quando menstrua tem crise de enxaqueca, por exemplo? Porque precisa ter um componente genético. Se você não tem esse componente genético, você pode comer o que você quiser, que não vai ter crise de enxaqueca. Você pode menstruar horrores, que você não vai ter crise de enxaqueca, tá? Você precisa desse componente genético. Agora sim, Fer, eu tenho esse componente genético. Por quê? Porque minha mãe tinha, minha avó tinha, todo mundo da minha família, minhas irmãs têm. Obrigatoriamente eu vou ter a crise de enxaqueca? Eu vou ter enxaqueca? Não. Por quê? Porque você tem um componente genético, mas se o ambiente não for favorável, a enxaqueca não vai se manifestar, tá? É por isso que é muito importante a gente controlar o ambiente. E aí, quando a gente fala de mulheres, de mães, isso se torna ainda mais importante, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos pequenos, né, para fazer que o ambiente não seja favorável para que eles sofram com essa doença que a gente também sofre. Tudo bem? Vamos lá. O que você indica? A Andresa perguntou, e aí eu já vou voltar para as perguntas do Face, que hoje o Face tá bombando. O pessoal do Instagram pode ir mandando também as perguntas de quem tá aqui, tá bom? A Andresa perguntou assim, o que você indica para cefaleia tensional? Além da enxaqueca crônica diária, o neuro me diagnosticou com cefaleia tensional também. Tá muito difícil, tô ficando muito magra. Bom, Andressa, para cefaleia tensional, eu postei já um vídeo com 9 dicas de alongamentos matinais. Esse é extremamente importante para você começar a colocar no seu dia a dia se você sofre com cefaleia tensional, tá? Além dos alongamentos, tem a automassagem. Fer, só o alongamento e a automassagem vai conseguir controlar a minha cefaleia tensional? Não. Mas vai ser muito importante para começar esse processo. A cefaleia tensional, ela tá muito relacionada com estresse, acúmulo de tensão. Como que é a melhor forma que a gente pode fazer para diminuir isso? Primeiro, o controle do estresse, que é um dos pilares do método do empoderamento, que é esse controle da ansiedade, o controle do estresse, controle das emoções. O segundo fator, muito importante também, que vocês devem prestar atenção, é a prática da atividade física. A prática da atividade física diminui os nossos níveis de estresse e dissipam a tensão que a gente costuma acumular nessa região aqui, que também é responsável por toda a deflagração dessas crises de cefaleia tensional, beleza? Bom, antes da gente evoluir, deixa eu dar uma lidinha nas perguntinhas daqui, que o pessoal do Face mandou muito. Vamos lá. Deixa eu ver, Fer, por favor, algum chá realmente ajuda? A Joyce perguntando, ajuda, Joyce, mas qual que é o seu objetivo, né? Então, assim, eu quero um chá para melhorar o enjoo, eu quero um chá mais anti-inflamatório, eu quero um chá para me ajudar a dormir melhor. Existem diversas ervas que ajudam muito, porque são naturais e têm um efeito muito significativo no nosso organismo. Então, a gente pode ter, por exemplo, o chá de hortelã para diminuir o enjoo, o chá de camomila para diminuir a ansiedade e melhorar a qualidade do seu sono. A gente pode ter também o chá de gengibre, que é um potente anti-inflamatório, tá? Então, existem diversos chás, vai depender do qual é o seu objetivo com esse chá. Vamos lá. A Geisa comentou assim, tenho dores constantes, somente o remédio Sumax Pro para aliviar a dor. Será que meu organismo pode acostumar com esse remédio e não fazer mais efeito contra a dor? Com certeza, Geisa, com certeza. Eu já falei disso aqui em um outro momento, mas isso acontece com frequência. O que acontece? A depender da frequência que você utiliza a medicação, eu até fiz um vídeo, acho que foi pro ar esse final de semana, sobre taquifilaxia, o seu corpo se acostuma com o efeito desse remédio e aí para de fazer efeito. Tá? Outra coisa que é importante é observar qual que é a frequência que você tá tomando esse Sumax Pro, tá, gente? O ideal é a gente não consumir essas medicações abortivas de crise em excesso. A gente precisa trabalhar com um bom preventivo para diminuir o consumo dessas medicações abortivas de crise, beleza? Vamos lá. Deixa eu ler alguma perguntinha aqui do Face que vocês mandaram. Tenho cefaleia latejante, sofro muito, juntamente com tonteira, não aguento mais. Pois é, essa característica, a Su comentando, essa característica latejante é bem típica de enxaqueca, tá?
E pode acontecer de vir a tontura. Você precisa observar se essa tontura vem um pouquinho antes da dor de cabeça em si começar, se ela acontece durante, ou se ela acontece mesmo sem as crises mesmo fora da crise de enxaqueca. É importante observar isso também, porque é um diferencial pro seu diagnóstico, tá? Deixa eu descer mais um. Ai, meu Deus, apertei o botão errado. Peraí. Ali, ó. A Carla perguntando, é bom o chá de gengibre pra quem tem enxaqueca que não é hipertenso? É ótimo. Gente, o gengibre, ele é um potente anti-inflamatório e ele age no nosso corpo tão potente quanto os remédios anti-inflamatórios. Aquele que você compra na farmácia e toma, ele é tão potente quanto, tá? Então, eu indico muito a utilização do gengibre. E não precisa ser só o chá. Você pode incrementar também o gengibre na sua dieta. Para temperar frango, alguns legumes, você rala ele bem fininho, fica uma delícia, tá? Agora você só precisa prestar atenção quanto ao consumo excessivo. Algumas pessoas podem ter uma sensibilidade a esse gengibre. Então, vai consumir um pouco desse gengibre e pode sentir, por exemplo, alguma dor no estômago. Isso mostra que você é sensível ao gengibre e aí precisa controlar bem a quantidade que você vai utilizar, tá? O médico diz, a Janete comentando, o médico diz que tô estressada. O chá de camomila. O chá de camomila pode te ajudar sim, tá? Inclusive pra dormir. Quem sofre com insônia também é uma boa dica. Bom, vamos voltar aqui pras perguntas que você já tinha mandado e depois eu vou tocando com as que vocês estão mandando agora. Vamos lá. TJA perguntou, carbamazepina e Torval CR provoca enxaqueca crônica? Bom, a enxaqueca crônica, ela vai se cronificar, né? Um dos fatores que podem ajudar a cronificação dessa enxaqueca é o uso constante de analgésicos, tá? Então, quando a gente utiliza analgésicos e anti-inflamatórios, por exemplo, mais de 2 vezes na semana, tá? Quando a gente usa mais de 15 vezes no mês, aí a gente tá correndo risco de ter uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos e esse uso excessivo de analgésicos é o responsável pela cronificação de muitas crises de enxaqueca. Estima-se que 80% das pessoas que têm enxaqueca crônica hoje têm ela porque usaram abusivamente analgésicos em algum momento, tá? Então tem que tomar cuidado com os analgésicos. Os preventivos, de uma forma geral, eles são orientados a serem utilizados todos os dias mesmo, mas isso é importante sempre ser revisto com o seu neurologista, tá? Porque normalmente esse anti-inflamatório e esse analgésico são utilizados só no momento de crise. Só que aí você começa a ter crises frequentes e aí você começa a tomar esses remédios todos os dias. E aí isso causa um impacto muito grande, não só no seu fígado e no seu rim, já fiz um vídeo explicando isso, dá uma procurada, mas também um impacto muito grande na cronificação da sua enxaqueca, então precisa tomar cuidado. A Fabiana colocou assim, faz mal tomar Naramig com naproxeno, porque tem vezes que vomitamos tanto um líquido amarelo e amargo, isso é sinal de que é o meu fígado, porque meu médico diz que não. Bom, o Naramig e o naproxeno é o maior exemplo do que eu acabei de falar, anti-inflamatório e analgésico, tá? Assim, eles podem ser suficientes para te ajudar a controlar suas crises, mas eles não devem ser utilizados com frequência. Então, você precisa observar a frequência que você tem utilizado. Esse líquido amarelo que você tá falando não tem a ver com seu fígado mesmo. Seu médico não mentiu pra você, tudo bem? É a bile. A bile, ela fica no nosso estômago e a gente vai vomitar ela quando, por exemplo, nosso estômago tá vazio. Tá? Então, o que pode acontecer? Por conta da enxaqueca, você tá mais enjoada, você não consegue comer direito, aí você toma a medicação, o seu estômago tá vazio, ele tá irritado, você põe esse remédio pra dentro, ele vai, põe ele pra fora, tá? Mas não tem relação com o seu fígado, esse líquido amarelo que você tá vomitando, beleza? Bom, vamos lá. A Daniele mandou assim, Fer, bom dia. Por que acordo com a cabeça super dolorida, uma vez que tive uma boa noite de sono? Comi certinho, inclusive ontem, fiz até uma sessão de acupuntura. Daniela, a gente tem que observar diversos fatores. O que pode estar influenciando quando o paciente acorda com sono? O que você precisa observar? A alimentação. Você disse que está alimentando certinho, mas o que é o seu certinho? Tá comendo muito carboidrato durante a noite? Porque aí já não tá certinho a alimentação do período da noite, tudo bem? Quanto tempo você tem comido? O tempo entre você comer e a hora de você dormir. Porque se você demora mais de 3 horas desde a hora da sua janta, você já vai ter feito a sua digestão, você vai entrar num processo de hipoglicemia durante o tempo de sono, que é normal, ninguém acorda no meio da noite pra comer, tá? Só que aí de manhã você vai estar com esse quadro de hipoglicemia, se você demorar pra tomar o seu café da manhã, você já vai acordar e vai ficar com dor.
Esse é um outro fator que quem acorda com dor precisa observar, o tempo da sua refeição antes de você dormir. Outro fator importante que você precisa observar é a altura do seu travesseiro. Vamos lembrar? Bom, quando a gente vai medir a altura do travesseiro, a gente precisa lembrar que o travesseiro ele tem que ter essa espessura a ponta do nosso ombro até o nosso pescoço. Tem que formar um ângulo de 90 graus. Fer, o que é ângulo de 90 graus, menina? Nem lembro mais disso. É isso aqui retinho, ó. Por quê? Porque se isso aqui fica assim, quer dizer que seu travesseiro tá muito alto. Então, aumenta esse ângulo aqui. Quando a gente faz isso, a gente vai estar esticando essa parte aqui e comprimindo essa parte aqui do pescoço. Se a gente fica com o travesseiro muito baixo, fica assim. Então, a gente tá fazendo o efeito contrário. Estica esse lado e comprime esse, tá? Então, a altura do seu travesseiro pode ser outro fator para você estar acordando com dor. Outra coisa que você precisa observar, a questão do bruxismo. Você precisa ver se você não tem bruxismo. Quem sofre com bruxismo, que é aquele apertamento do dente, você não necessariamente precisa ranger os dentes assim. Você pode só apertar. E é incontrolável, você não faz isso pensando, é involuntário. Se você sofre com bruxismo noturno, isso também pode ser uma justificativa para você estar acordando com dor no dia seguinte. Observe esses fatores e com certeza você vai perceber que você se encaixa em algum deles. Bom, vamos lá. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui pra ver. Vocês estão mandando muitas perguntas, arrasaram. Vamos terminar de ler isso aqui que eu já respondo as de vocês aí. A Marlene mandou assim: já tirei farinha de trigo, açúcar, óleo, leite. Queria saber se o grão de trigo é prejudicial. Adoro fazer salada com ele. Bom, o trigo ele tem uma proteína que a gente chama de glúten, de uma forma geral. E o que acontece? Embora muitas pessoas não achem que tem problema com glúten, existe um número significativo de pessoas que sofrem com uma sensibilidade. Não é intolerância ao glúten, é uma sensibilidade ao glúten. Isso quer dizer o quê? Que o seu organismo ele é mais sensível a essa proteína, que é esse glúten. E aí, quando você absorve esse glúten, ele promove uma inflamação no nosso intestino. Fer, mas o que isso tem a ver? Bom, além do processo inflamatório já ser um processo inflamatório em si, e isso é muito ruim, principalmente para quem sofre com enxaqueca, quando a gente está com esse intestino inflamado, a gente não absorve vitaminas, nutrientes e minerais da forma adequada. E aí, faltando algumas específicas, né? Algumas vitaminas específicas para o nosso organismo, a gente corre o risco de ter uma crise de enxaqueca. Então, o consumo do trigo também deve ser realizado com bastante cautela. Fer, mas eu não fico arrotando, eu não tenho gases depois que eu como trigo. Será que eu tenho mesmo essa sensibilidade? Bom, o jeito mais seguro da gente ter certeza é um teste, que é feito um teste com exame de sangue, na qual ele detecta quais alimentos a gente tem alguma reação alérgica, tá? Esses testes não são muito baratos, mas eu vou fazer um outro vídeo para trazer esse teste para vocês, para explicar direitinho como é que ele funciona. É muito interessante fazer esse teste. Mas você vai perceber o quê? Se você retirar esses alimentos com trigo, se você perceber uma diminuição na frequência das suas crises, aí a gente já sabe que o trigo tem sim uma relação, tá? Mas você precisa retirar tudo de uma vez? Não. Você pode fazer uma diminuição dessa utilização, desse consumo desse trigo, beleza? Percebendo uma melhora, você já sabe que tem uma relação com o trigo, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ler mais umas perguntas aqui, deixa eu ver se... Bom, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Gente, eu sei que vocês estão mandando mais perguntas. Eu vou subir um pouquinho das que ficaram faltando. A Taninha perguntando: o que você acha da melatonina? Ajuda na prevenção de enxaqueca? Como que funciona a melatonina? A melatonina, ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo, tá? Para que ela seja produzida, a gente precisa de um período de exposição à luz solar e um período de escuridão total. A melatonina só é produzida no nosso organismo quando a gente tá numa escuridão total. Então não adianta você dormir com aquela televisão ligada, com aquela luz baixa, não vai adiantar. A produção de melatonina vai estar comprometida, tá? Então, o que acontece? A melatonina, ela vai ser importante porque ela melhora a qualidade do seu sono. Então, ela pode ajudar na prevenção de enxaqueca? Pode. Quando? Quando um sono é um fator que está desregulado no seu organismo. Então, Fer, como que eu vou saber? Por exemplo, se você sofre com aquela insônia que você deita na cama, rola e não consegue dormir, demora pra dormir, a melatonina vai resolver? Não. Por quê? Porque ela não vai te deixar com sono. Entendeu? Ela vai melhorar a qualidade depois que você dorme. Então, ela vai ajudar quem? Ela vai ajudar aquele paciente que dorme bem, deitou na cama, dormiu, mas acorda o tempo todo, acorda uma vez na noite, já não é pra acordar, entendeu? Acorda durante a noite
toda vez que você acorda, você interrompe a produção dessa melatonina, você interrompe o seu ciclo de sono, você volta lá para a fase 1 do sono, lembra que são 4 fases? Você volta lá para a fase 1 do sono, e aí até você chegar na fase REM, que é a fase de recuperação de energia do seu corpo, demora. Então, se você sofre com enxaqueca e você tem um componente de sono, de insônia envolvido, a melatonina pode ser sim uma ferramenta, um instrumento que você vai utilizar para melhorar a qualidade do seu sono, tá? Deixa eu ler mais um daqui. A Aline mandou assim: após o banho, eu sinto muita dor de cabeça e também quando bebo água muito gelada. O que pode ser? Bom, Aline, pode ser a questão da temperatura, as mudanças de temperatura. Por exemplo, você pode tomar um banho muito quente, você tá acostumado a tomar um banho muito quente, saiu, tá frio, pum, mudança de temperatura. Essa mudança de temperatura, ela é regulada no nosso cérebro pela uma região que a gente chama de hipotálamo. Lembra dela? Já falei dela em vários vídeos aqui. O que acontece? Quando a gente hiperestimula essa região do hipotálamo, nas pessoas que sofrem com enxaqueca, ela tem uma ligação muito rápida com o início de crises de enxaqueca. Então, toda vez que esse hipotálamo é hiperestimulado, ele pode desencadear uma crise de enxaqueca. Pode ser isso que esteja acontecendo com você. A mesma coisa é a questão da água gelada, né? Porque você toma uma água muito gelada, seu corpo vai ter que se reequilibrar para restabelecer a sua temperatura corporal com aquela ingesta dessa água fria, tá? Então é por isso que isso acontece. Então uma dica é tomar banho não tão quente nem tão frio e evitar o consumo da água gelada, que são duas coisas que é super tranquilo da gente fazer e dá pra usar isso como ferramenta para controle das suas crises. Vamos lá. A Rô Nunes mandou assim: Fer, a enxaqueca está ligada à labirintite? Hoje tive crise de labirintite e começou com uma leve dor de cabeça. Não. Na verdade, são duas doenças diferentes. A gente precisa entender que a labirintite tudo que termina com it é inflamação. Então, a labirintite é uma inflamação no labirinto. O labirinto é uma região que a gente tem no nosso ouvido interno, tá? Então, quando acontece essa alteração no nosso ouvido interno, essa inflamação, a gente vai ter sintomas como vertigem, né, a tontura. Agora, existe sim uma enxaqueca que dá tontura. E aí, a gente chama de enxaqueca labiríntica ou enxaqueca vestibular. Como que ela costuma funcionar? Normalmente, você tem essa tontura e aí logo depois já vem a dor de cabeça. Não é ao contrário como aconteceu com você, tudo bem? Provavelmente foi uma coincidência você ter tido a dor de cabeça e depois ter a labirintite. Mas você precisa ver se você tem mesmo labirintite ou se você tem uma cefaleia, uma enxaqueca labiríntica, uma enxaqueca vestibular. Porque normalmente é ao contrário. Primeiro vem a tontura e depois vem a forte dor de cabeça bem característica de enxaqueca, tá? Vamos lá. Deixa eu ler mais uma daqui das perguntas que vocês enviaram antes. A Ruslene Dias mandou assim: como podemos cuidar da cefaleia causada por bruxismo? Pois é, eu vou fazer uma live, tô devendo pra vocês. Uma live não, perdão. Um vídeo. Comentei com o pessoal do final de semana que eu vou fazer um vídeo de automassagem, tá? Que pode ajudar nessa questão do bruxismo. Bom, se você sofre com bruxismo, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um dentista. Por quê? O dentista vai avaliar o seu desgaste dentário. Porque no bruxismo, como a gente faz o apertamento do dente ou fica serrando os dentes assim, ele promove um grande desgaste dentário, tá? E isso é muito complicado. Então você procura um dentista, ele provavelmente vai te indicar uma plaquinha para você utilizar durante a noite, se você tiver bruxismo noturno, ou durante o dia, se você tiver bruxismo durante o dia. E aí, o que vai acontecer? Além disso, vai adiantar só fazer isso? Não, tá? Vai ajudar, mas não vai resolver o problema. O que você precisa fazer? A automassagem pode ajudar muito nessa musculatura, a diminuir a tensão dessa musculatura que fica mais tensa por conta do bruxismo, de serrar e de ficar apertando os dentes, tá? Além disso, para algumas pessoas, elas têm uma hipertrofia, fica tão rígido essa musculatura aqui, que a gente chama de masseter, que o botox pode acabar ajudando nesses casos também. Atualmente, existe uma área da fisioterapia que atua só nisso, que é uma fisioterapia atuada em DTM, que são distúrbios temporomandibulares. Por quê? Porque o bruxismo é um distúrbio que está muito relacionado também às DTMs, tá? Então, é importante você procurar um suporte adequado nisso. A automassagem vai ajudar muito você a diminuir toda essa tensão da musculatura, beleza? Agora, se você sofre com esse bruxismo durante o dia, existem aplicativos que você baixa no celular e eles te mandam um lembrete pra você lembrar que você tá mordendo, tá? Que você tá serrando os dentes ou que você tá mordendo forte, tá? E aí isso ajuda na mudança de hábito. Outro fator importante
que também você precisa fazer é identificar qual que é a causa desse bruxismo, tá? Normalmente o bruxismo está muito relacionado com ansiedade e estresse. E aí um suporte psicológico pode te ajudar a controlar essa questão da ansiedade também. Mas, enquanto você não consegue procurar esse suporte psicológico, eu fiz uma live sobre ansiedade, depressão e enxaqueca. E eu dou ótimas dicas que ajudam a controlar a ansiedade, que podem te ajudar, se esse for um fator que está contribuindo para o surgimento do seu bruxismo. Bom, vamos lá. Eu preciso correr. Peraí, deixa eu ver. A Paula. Oi, gostaria de saber qual exame confirma enxaqueca. Paula, nenhum. Não existe nenhum exame que confirme enxaqueca. É por isso que a gente sempre fala aqui que a enxaqueca é uma doença invisível, né? Porque você vai fazer uma tomografia, uma ressonância, um eletroencefalograma, não vai aparecer nada. Nada. O diagnóstico da enxaqueca é feito através do que a gente fala diagnóstico clínico. O que é esse diagnóstico clínico? Você sentou na mesa, na mesa não, né? Você sentou lá na cadeira na frente do seu neurologista, você vai traçar, dizer pra ele os sintomas que você tem, e aí ele vai enquadrar ou não na enxaqueca. Se ele tiver alguma dúvida, ele pede exame de imagem para comprovar que não é nada mais sério, que é o que a gente chama de cefaleias secundárias, que tem uma outra causa que tá causando, né, desencadeando essa dor de cabeça. Agora ele pediu esses exames de imagem só para desencargo de consciência, não veio nada, aí normalmente ele vai fechar o diagnóstico como enxaqueca, tá? A Jussi perguntou assim, é comum a banana desencadear crise de enxaqueca? Não. Não são todas as pessoas, na verdade são poucas pessoas que têm a banana como um fruto gatilho. Agora é importante a gente lembrar o quê? A banana é um fruto que tem 3 tipos de açúcar, né? Ela tem glicose, sacarose e frutose. Por isso a gente não pode consumir ela, não é o ideal que a gente consuma ela em excesso, tá bom? Além disso, a gente sabe que existem alguns componentes que podem ser considerados inflamatórios. Para quem sofre com doença de Crohn, por exemplo, que é uma inflamação no intestino, a banana é contraindicada. No caso da enxaqueca, não existe nenhum estudo que contraindique a banana como um fator desencadeador, um fator inflamatório potente, tá? Mas a gente sabe que existe sim, existe um componente inflamatóriozinho sim, e que existe, né, esses 3 açúcares dentro, né, dessa banana. Então o consumo deve ser realizado sim, porque ela é fonte de potássio. Além disso, a gente conversou sobre o sono. A banana é rica em triptofano. Então ela, para um lanchinho da noite, ela é ótima porque o triptofano ajuda na produção de melatonina, então vai melhorar a qualidade do seu sono. Então não é aquela coisa assim, nossa, preciso cortar a banana. Você vai cortar a banana quando? Quando você comeu a banana, dentro de 2 horas você começou a ter a crise de enxaqueca. Aí a gente sabe que a banana é um gatilho. Os gatilhos, não tem jeito, os gatilhos precisam ser cortados, tá? Mas quando é só um alimento que você suspeita, que você ainda não sabe, a gente precisa investigar com cuidado, porque muitas vezes a gente se priva de outras vitaminas e nutrientes que são extremamente importantes, que vão estar nessa banana, por receio. E aí outra coisa que a gente precisa observar é com que você comeu essa banana. Fer, eu comi banana com açaí, banana me deu enxaqueca. Será que foi a banana? Ou será que foi o leite em pó, o leite condensado que você colocou no açaí? Né? Então, Fer, você precisa observar isso, né? Fer, comi banana caramelizada. Será que foi a banana? Ou será que foi a quantidade de açúcar que foi colocada para fazer o caramelo? Né? Fer, comi banana com iogurte. Será que foi a banana ou será que foi a qualidade daquele iogurte que você consumiu? Será que não é uma questão mais relacionada ao leite? Então é isso que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção, senão a gente acaba excluindo alguns alimentos que também poderiam ajudar muito a gente em outros sentidos, tá? Deixa eu ver aqui. Fer, eu tomo anticoncepcional pra não menstruar. Já faz uns 3 anos, porque minhas crises são as piores quando eu tô menstruada. A Miki mandou isso. Então, prefiro evitar. Até por causa do excesso de analgésico que tomava nesse período. Mas eu tenho medo dos efeitos que o anticoncepcional pode gerar e queria parar. Mas como controlar as crises durante a menstruação que voltarão a acontecer? Bom, Mi, a primeira coisa que a gente precisa observar é: as suas crises são só no período menstrual? Uma opção que você pode ter, sem ser o uso do anticoncepcional contínuo, né, que você deve estar falando, é o DIU. O DIU é uma excelente opção, ele não costuma apresentar efeitos colaterais, tá? Então, assim, o anticoncepcional a longo prazo a gente sabe que ele também não é bacana. Ele pode apresentar alterações como alterações na pele, no cabelo, no libido. Então, tudo isso pode ser alterado por conta do uso do anticoncepcional, tá? Então, o DIU acaba sendo uma excelente opção. Eu tava tendo um bate-papo com uma ginecologista esses dias e ela tava explicando pra mim que ela acaba indicando muito o DIU justamente por não ter esses efeitos colaterais, tá? Então, pode ser uma opção que você pode estar pensando aí pra controlar. Agora, sim,
só colocar o DIU vai resolver ou só tomar o anticoncepcional vai resolver. Não. Você precisa fazer as mudanças de hábito necessárias. E aí, nesse caso, se você sofre com ela só no período menstrual, muito provavelmente você ainda não fez um diário de enxaqueca para analisar todos os fatores que estão relacionados com essa crise. Então, é importante você fazer, tá? Porque, normalmente, quando a gente sofre, a gente fala assim, eu sofro com enxaqueca no período menstrual. Então, a gente culpa só os hormônios e fala, bom, a culpa é dos hormônios, o que eu faço? Não sei. Mas não é bem assim, tá? Por quê? Porque o sono pode estar envolvido. Eu sempre comento aqui que, raramente, um único fator isolado é capaz de provocar uma forte crise de enxaqueca. Você pode até ter uma crise, mas não vai ser uma crise intensa. Pode ser uma crise leve ou moderada. Uma crise intensa, com um fator só, é muito difícil de acontecer. Então, se você está tendo a crise de enxaqueca no período menstrual, quer dizer o quê? Que as oscilações hormonais, um fator, está envolvido nisso. Mas precisa, normalmente, existir um outro fator de base para vir uma forte crise. Então, provavelmente, existe algum outro fator de base que tá todos os dias lá. Ele tá lá no limite dele para desencadear a crise, mas ele sozinho não consegue. E aí, quando junta com a alteração hormonal, juntam-se dois fatores e aí você vem com a crise de enxaqueca, tá? Então, precisa observar esses outros possíveis fatores que podem estar relacionados, além de pensar só na questão do anticoncepcional e do DIU. Beleza? Bom, vamos lá. Tô quase acabando essas daqui, gente. Aí já foco de novo aqui. Fer. Deixa eu ver se tá certa. Fer. Albuquerque Menezes mandou assim. Fer, hoje eu tive uma crise daquelas. Tô muito chateada. Mudei totalmente minha alimentação. Tô tomando suco de água de coco com gengibre, salsão e maçã de manhã e às vezes à tarde. Tô tomando chá de camomila ou erva doce. Às vezes tudo junto pra dormir melhor. Tá ajudando demais. Mas hoje além de ficar muito estressada com as coisas, eu comi melancia. Isso não tem fim? Tem dica pra não ficar estressada? Posso te contar um segredo? Albuquerque Menezes. A melancia, ela pode ser um desencadeador. Você acredita? Você precisa observar por quê? Porque a melancia tem um componente que provoca vasodilatação. Ela muda o calibre do nosso vaso sanguíneo, então faz ele aumentar. E aí, vocês já sabem, eu sempre comento aqui, essas mudanças de calibre de vasos sanguíneos no nosso cérebro pode proporcionar o surgimento de uma crise de enxaqueca. Então, você juntou muito provavelmente dois fatores. Um alimento que pode ser gatilho, que é a melancia, e o estresse. Algumas dicas para melhorar o estresse. Bom, vamos lá. Eu deixei na live de ansiedade também um exercício respiratório. Os exercícios respiratórios, eles ajudam muito a controlar os níveis de estresse. Outra dica importante é você anotar. Fer, anotar faça um diário mesmo. Anote o que tem te deixado ansiosa, tá? Isso pode ajudar você a conseguir se desvincular a esses fatores que estão te gerando esse nível elevado de estresse. Uma outra dica que eu recomendo para todo mundo, vale muito a pena, é a meditação. A meditação ajuda muito a gente a melhorar o nosso autocontrole. Então, é uma coisa que eu costumo comentar aqui. A gente não consegue escolher o que chega pra gente, o que chega do mundo, né? O que o mundo traz pra gente, o que as pessoas trazem pra gente. Mas a gente consegue escolher a forma como a gente vai lidar com isso e o impacto que isso vai ter na nossa vida. E a gente consegue ter esse controle melhor e maior através da meditação. Então, essas são algumas dicas que você pode utilizar para começar a ter um maior controle dos seus níveis de estresse. A Carla mandou assim: oi, Fer, toda enxaqueca é crônica? Vejo que você fala de diferentes tipos. Como diferenciar? Boa pergunta, Carla. Vamos lá. E aí, alguém daqui sabe? Alguém que tá aqui comigo hoje na live sabe me dizer a diferença? Quando que uma enxaqueca é crônica e quando é uma enxaqueca episódica? Vocês sabem dizer? Vamos lá. Como que acontece? Bom, a gente fala que uma enxaqueca é crônica quando o paciente sofre com enxaqueca por 15 dias ou mais no mês, ou seja, metade do mês ou mais, durante 3 meses seguidos, tá? Aí a gente fala de uma enxaqueca crônica, tá? Então essa é a diferença. O que acontece? A enxaqueca crônica, ela acaba sendo mais difícil da gente tratar, né? Por quê? Porque a pessoa sofre com dor todos os dias ou quase todos os dias. Ela tem uma frequência de dor muito grande. E aí fica muito difícil. Por quê? Porque esse paciente perde qualidade de vida, normalmente entra também numa questão de depressão, aí surgem também as crises de ansiedade. Então a enxaqueca crônica, ela tem um componente extra que fica um pouco mais difícil de controle. Mas, por outro lado, quando a gente está falando do método do empoderamento, os pacientes que sofrem com enxaqueca crônica são mais fáceis de tratar para mim. Por quê?
Porque eu consigo observar, logo nos primeiros dias que vocês preenchem o diário, eu já consigo identificar quais são os fatores que desencadeiam as suas crises, os fatores que estão em desequilíbrio no seu corpo. E aí fica muito mais fácil. Por quê? Porque você tem a crise com frequência, então eu consigo observar qual o impacto daquele fator na sua crise. E aí, pra gente fazer um tratamento personalizado e diferenciado, pra mim, é muito mais fácil quando a gente fala de enxaqueca crônica, tá? A Natasha mandou assim: tenho transtorno de ansiedade e desde quando comecei a ter crise, comecei a sentir muitas dores de cabeça. Sendo que agora não tenho mais crise e as dores persistem. E tem dias que sinto uma pressão no nariz, nos olhos, têmporas e cabeça. Nos dias que estou mais ansiosa. E sempre que eu levanto, sinto uma tontura forte e o coração dispara. Isso seria uma cefaleia tensional? Não, Natasha, isso tem muita cara de crise de ansiedade ainda. Tá? Essa questão do coração disparar, ela tem uma questão muito grande com as crises de ansiedade. Então, a tontura você precisa investigar. A tontura, se você tem, é isso mesmo? Toda vez que você levanta, toda vez, por exemplo, todo dia, tá deitada, sentou, levantou, sente tontura. Isso pode ser o que a gente chama de hipotensão postural, que é uma diminuição da nossa pressão por conta da mudança de postura. Tá? Então, você precisa observar se você tem mesmo essa tontura toda vez que você levanta. Mesmo durante o dia, tá sentada na cadeira, levantou, deu tontura. Aí você precisa procurar um clínico para conversar sobre essa hipotensão postural, beleza? Agora, essa questão do coração acelerado tá muito relacionada com as crises de enxaqueca, tá? Não tem cara de ser cefaleia tensional, não. Não costuma ter um componente de alteração de batimento cardíaco quando a gente tá falando de uma cefaleia tensional, nem mesmo quando a gente tá falando de enxaqueca. Normalmente, esse fator tá relacionado com crises de ansiedade, beleza? A Laura Almeida mandou: bom dia, tenho desmaios e esquecimento e muita dor de cabeça. Isso causa enxaqueca? Não. A enxaqueca não causa desmaios, você precisa procurar um neurologista com urgência, tá? Quando a gente tem desmaios com frequência, é um importante sinal de que algo não anda bem. Quando esse desmaio ainda vem acompanhado com dor de cabeça, aí sim você precisa correr pro PS, correr pro neurologista, para ele fazer um exame de imagem e investigar para ver se não tem nada mais sério que possa estar acontecendo aí dentro da sua cabeça, beleza? É extremamente importante que você procure um neurologista com urgência. A Mara mandou assim: levantei com a visão turva, não aguento claridade. Tem a ver com enxaqueca. Fui no clínico, pressão, exames estão bons. Gostaria de saber se visão turva, por quanto tempo geralmente essas crises? Não entendi direito sua pergunta, mas a visão turva, ela pode ser chamada de aura. Essa alteração visual pode ser chamada de aura. Ela vem antes da dor de cabeça normalmente. Quanto tempo antes, Fer? De 15 a 1 hora, de 15 minutos a 60 minutos antes da dor de cabeça. Ela é transitória, ela passa, tá? Então passou, né? Você teve essa alteração, tava enxergando tudo embaçado, essa visão turva. Passou um tempinho, vai vir a dor forte e aí essa alteração de visão vai passar. Se você continuar tendo essas alterações de visão por muito tempo, é muito importante você relatar isso pro seu neurologista. Tudo bem? A última pergunta que vocês mandaram ainda no final de semana, a Gladys mandou assim: olá, quero mudar meus hábitos, mas não sei por onde começar. Estou fazendo diário de enxaqueca, com isso percebi que quase tudo que faço ou como desencadeia uma crise. Por onde começar? Alimentação, sono ou controle emocional? Gladys, primeiro, parabéns por você estar fazendo o diário da enxaqueca. Fico muito feliz que você tenha ido atrás disso. Bom, por onde começar? Você vai ter que observar primeiro, a primeira coisa que você vai ter que observar se você tem todos esses fatores alterados, que é sono, alimentação e controle emocional. Primeiro, em que período costuma aparecer a sua dor? Se a sua dor costuma aparecer assim que você acorda de manhã, o primeiro fator que você vai ter que controlar é o sono, tá? E, consequentemente, para controlar o sono, você vai ter que controlar a sua alimentação da janta e sua alimentação do café da manhã. Então, tudo isso anda junto, tá? Agora, sim, Fer, a minha crise costuma aparecer depois do almoço. Bom, então a gente precisa olhar porque pode ser o que você tem comido no almoço, tá? Fer, a minha crise não tem hora. Eu passei uma situação de estresse, ela piora. Então aí a gente já sabe que a gente precisa começar pelos fatores emocionais. É assim mais ou menos que você vai decidir por onde começar, beleza? Bom, acabamos as perguntas que vocês me enviaram lá, agora a gente vai ler as perguntas daqui. Deixa eu ver, peraí, vou subir, gente. Vou subir aqui, que vocês mandaram muitos comentários. Aproveita para deixar o like. Se vocês estão gostando, deixa o like de vocês aí na live. Me ajuda bastante esses likes de vocês.
Deixa eu ver aqui qual que era a pergunta que eu parei. Peraí. Ali, a Daisy mandou assim: antigamente o chá de gengibre me ajudava muito, depois que acostumei, parou. Então o que, que você pode fazer, Daisy? Faz uma pausa, tá? O organismo acostumou, faz uma pausa e aí depois você volta a consumir. Fer, uma pausa de quanto tempo? Faz um mês de pausa desse chá de gengibre e volta a consumir ele. Muito provavelmente você vai voltar a sentir o efeito dele. Tudo bem? Ups, apertei errado de novo. A Taninha, o que. Você já tinha respondido. A labirintite também já respondi. Ai, gente, tô apertando o botão errado toda hora. O neuro escreveu Pamelor. É bom? Bom, na verdade, o que acontece? Os neurologistas, eles indicam antidepressivos, ansiolíticos, como a gente já comentou, beta-bloqueadores, antihipertensivos. Todos esses medicamentos são utilizados para controle de crise de enxaqueca, tá? O que vai depender se ele vai funcionar ou não. 2 fatores. O primeiro, o seu organismo. O segundo, se você vai só tomar ele e esperar que esse remédio faça um milagre na sua vida, ou se você vai ir atrás das mudanças de hábito que são necessárias para você ter o controle de dor. Por quê? Porque o remédio sozinho não vai ser capaz de controlar suas crises de enxaqueca. Você precisa fazer as mudanças de hábito, seu organismo precisa estar em equilíbrio para que você consiga ter o controle das dores. A Viviane pergunta assim: quanto tempo tem fazer o tratamento para enxaqueca? Depende do tratamento, na verdade. Por isso que eu sempre falo que é muito melhor a gente fazer as mudanças de hábito. Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente não tem nenhuma linha que diga quanto tempo o tratamento tem que durar. Por quê? Porque pode ser que você precise fazer o uso da medicação pro resto da vida. Agora, se a gente faz mudanças de hábito, quando isso se torna um hábito saudável, quando você consegue reequilibrar o seu organismo através das mudanças de hábito, isso vira uma rotina e você consegue levar isso pro resto da vida. E aí, quando a gente consegue manter 6 meses sem crise, aí a gente consegue conversar com o neurologista e começar a pensar na retirada dessa medicação preventiva de crise. Mas como que a gente vai manter 6 meses sem crise com remédio que não tá fazendo efeito? Mudança de hábito, não tem jeito. Embora poucos neurologistas falem sobre as mudanças de hábito, muitas vezes muitos pacientes minhas relatam que escutam assim: isso é emocional, é só tomar água que isso vai passar, você precisa fazer atividade física, e acabou. Sem uma explicação, né? Quando a gente não tem essa explicação, a gente vai ficar perdido e aí a gente vai para um tratamento passivo. O que é esse tratamento passivo? Você só recebe a medicação e fica esperando que o milagre aconteça. E não é assim. Quando a gente busca um tratamento adequado é onde a gente somos pessoas ativas no nosso tratamento, tá? E aí, a partir do momento que a gente toma essa postura de ser ativa no seu tratamento, a gente é capaz de fazer as mudanças de hábito e aí sim ter o controle das crises, tá? O resultado que a gente costuma ter, bom, depende do seu organismo, depende da sua disposição. Tenho pacientes como as meninas do desafio 10 dias com a Fer, né? Em 10 dias fizeram a mudança de hábito, já sentiram a diferença e aí conseguiram ter o controle das crises. Mas tem pacientes que ficam 2, 3, 4 meses para começar a ter o controle, tá? A Daisy: conhece pessoas que têm o mesmo problema que eu de enxaqueca e também, coincidentemente, endometriose. Pode ter relação? Bom, a endometriose, eu não conheço algum estudo que fale sobre uma associação, sabe? Assim, quem tem enxaqueca tem mais chance de ter endometriose ou quem tem endometriose tem mais chance de ter enxaqueca. Mas eu vou atrás desse estudo, Daisy. Eu vou deixar anotado aqui. E eu vou atrás disso e eu volto com um vídeo pra vocês se eu achar uma explicação pra isso. Pode ser? Fico devendo essa pra você hoje, mas eu volto com a explicação. Já deixei anotado aqui. A Débora mandou assim: oi, Fer, boa noite. Por favor, fale um pouco sobre o Tanaceto. O triptofano, 5-HTP. Bom, eu fiz um vídeo já sobre isso, né? O Tanaceto tem um vídeo onde eu explico que, embora a gente não tenha estudos científicos muito que falem sobre ele, os pacientes relatam uma melhora significativa com a utilização do Tanaceto. Dá uma procurada aí no meu feed que tem esse vídeo. A questão do triptofano, o triptofano ele é utilizado, ele é importante para melhorar a produção da melatonina, tá? Então, a gente encontra triptofano triptofano, remédio. Olha a doida aqui falando. Eles são utilizados para o controle das crises de enxaqueca, tá? Mas vai depender do seu organismo, de como o seu organismo vai reagir. A gente não tem respostas padrões para a utilização de medicamentos, nem de suplementos, porque tudo isso vai depender do seu organismo.
Tá? Em relação, na verdade, sim, existem alguns suplementos que a gente tem estudos, né? Que é o magnésio e a coenzima Q10. Esses a gente tem estudos específicos comprovando a eficácia. Mas, de uma forma geral, a maioria das outras medicações, dos outros suplementos, e mesmo fitoterapias, né? Que o Tenaceto é um fitoterápico, a gente vai depender muito do organismo de cada pessoa. Deixa eu ler aqui uma das perguntas daqui do Face. Peraí. Nossa, tem muitas. Peraí, deixa eu subir mais pra cá. Aqui, a Luciana. Boa noite. Fer, é normal começar a sentir dor no maxilar antes da crise? Sei que vou ter uma crise quando meu maxilar começa a doer. Isso pode ser. O que acontece? A gente pode ter alterações sensoriais antes da crise, tá? Elas são caracterizadas como auras sensitivas, tá? Ou sensoriais. Então, a gente pode ter dormência, formigamento. Sabe o que pode acontecer também? Sabe aquela sensação de que tem um líquido gelado escorrendo pela cabeça? Comenta aqui pra mim se vocês sentem isso. Tem muita paciente que sente isso. Isso também é uma alteração sensitiva, sensorial, que acontece antes do início da crise, tá? Então pode acontecer sim, viu? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui da Fernanda. Quando ocorre enxaqueca, vem junto com vômito. O que você indica comer para se restaurar? Uns dizem água de coco, Gatorade, soro caseiro. O que comer pós-enxaqueca? Bom, se você tá com muitos enjoos e vômito, a água de coco acaba sendo sim excelente. Por quê? Porque ela é capaz de repor os seus eletrólitos que você perde quando você vomita. Mesmo quando você tem um quadro de diarreia, que também pode acontecer, tá? O Gatorade eu não costumo indicar porque ele é industrializado, né? Então, eu costumo... o soro caseiro é uma boa opção também, né? Então, essas opções caseiras acabam sendo mais indicadas, tudo bem? Principalmente a água de coco. A água de coco eu falo para os meus pacientes que é de lei, tem que ter em casa, precisa saber usar, porque é um potente alimento que vai te ajudar a melhorar, tá? A Yara comentando assim, é verdade que quem tem muita enxaqueca tem mais chance de ter AVC? Yara, independente da frequência, tá? Quem sofre com enxaqueca tem mais chance de ter AVC. Quem sofre com enxaqueca com aura tem ainda mais chance. Isso aumenta para até 16 vezes quando a gente fala de pessoas que sofrem com enxaqueca com aura e fazem uso de anticoncepcional comum. E isso aumenta para até 20 vezes quando essa pessoa, além de fazer o uso de anticoncepcional, é tabagista, ou seja, fuma. Então precisa tomar cuidado, tá? Existe sim um risco maior de ter AVC ou infarto também, tá? Existem essas duas relações. A Barreto mandou assim, é normal sentir enxaqueca no período fértil? Pode acontecer, tá? Então, o que acontece? A enxaqueca, ela pode ter um componente hormonal, desencadeador hormonal. E aí, o que vai acontecer? No período fértil, a gente também tem oscilações nos nossos níveis de estrogênio e progesterona. E aí, isso pode desencadear, essas variações de níveis hormonais podem desencadear as crises de enxaqueca. Então, você pode ter enxaqueca antes da menstruação, durante a menstruação, depois da menstruação, na ovulação, tudo isso pode acontecer. Mas é importante você observar que muito provavelmente existe um outro fator que está em desequilíbrio no seu corpo e aí ele junta com o fator das alterações hormonais e aí isso faz com que venha uma forte crise de enxaqueca, tá? A Cláudia mandou assim, toma remédio todos os dias. Porque se eu não tomar, não consigo nem levantar da cama. Cláudio, que remédio que você está tomando? Se você está tomando um preventivo de crise, ok, o preventivo ele deve ser utilizado diariamente. Agora, se a gente está falando de um analgésico, de um anti-inflamatório, aí isso é muito complicado. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não consiga sair da sua crise. Você vai ter crises recorrentes. Então, você vai ter uma cefaleia por efeito rebote. Então, assim, tomou o remédio, melhorou um pouco, aí você consegue sair da cama. Acaba o efeito desse remédio, você volta a ter dor, aí você toma um remédio novo. Aí quando acaba o efeito, a dor volta, e você toma um remédio novo. E aí isso vira um ciclo vicioso. O problema desse ciclo vicioso é que ele pode fazer com que a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca se torne crônica, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o uso excessivo de analgésicos. Ieda, a tontura da enxaqueca pode durar quantos dias sem dor? Dias? Não. A tontura da enxaqueca, né, quando a gente fala de uma enxaqueca vestibular ou labiríntica, ela dura de minutos até 1 hora. Ela não dura dias antes, tá? Não é normal ela durar dias. Existem algumas pessoas que sofrem com aura persistente.
E aí é importante você conversar com o seu neurologista sobre isso, essa duração excessiva que tá tendo essa aura, porque não é normal, não é comum, tá? Pode acontecer, mas não é comum isso acontecer. O que pode ajudar a gestante... A Bia perguntando, o que pode ajudar a gestante na gravidez? A acupuntura pode? A acupuntura pode, tá? É importante você conversar com o seu neurologista sobre possibilidades também. Mas o que acontece? Os alongamentos você pode fazer, a automassagem você pode fazer, a dieta equilibrada você pode fazer, a caminhada você pode fazer. Tudo isso vai contribuir para você ter um controle das suas crises. Agora depende também em que fase da gestação você tá. Normalmente, no primeiro mês, a gente sente uma piora bem grande. Mas depois nos primeiros meses, perdão. Mas a partir do segundo trimestre, os níveis hormonais param de oscilar tanto. Então, a gente sente uma melhora bem grande. Normalmente, a gente costuma sentir uma melhora bem grande na enxaqueca no período gestacional. Algumas mulheres não acontecem isso, mas via de regra, a grande maioria sente uma melhora intensa, tá? Tem gente comentando aqui que toma remédio todos os dias, que não consegue ficar bem sem o remédio. Aí tem gente perguntando aqui, essa é importante. Queria um cardápio pro café da manhã, almoço e janta, mas eu procuro no Google e umas nutricionistas falam umas coisas, outras falam outras, tipo, umas dizem que pode comer queijo, outras dizem que não. Tem um cardápio que possa passar pra mim? Não, Andressa. Primeiro, o cardápio ele deve ser feito por, que é uma dieta, na verdade, ela deve ser feita por uma nutricionista, tá? Se você vai lá na internet, procura uma dieta e começa a fazer, pode dar tudo errado, você pode ficar com déficit vitamínico, déficit nutricional. Por quê? Porque a dieta, ela tem que ser personalizada. Não existe uma dieta de gaveta, tá? Aquela que é pronta e que vai servir pra todo mundo. Quem vende isso tá vendendo uma mentira, não existe isso, tá? Por quê? Porque cada organismo é um organismo e a enxaqueca é diferente em cada pessoa. Por isso que não existe. Gente, se existisse uma dieta padrão que servisse pra todo mundo, se existisse um tratamento quadradinho que servisse pra todo mundo ia ter o controle da crise de enxaqueca. É por isso que eu falo aqui de um tratamento personalizado. Por quê? Porque a gente leva em consideração que cada indivíduo é diferente, que cada um tem uma rotina diferente. Mesmo se você tem um irmão gêmeo, que geneticamente é igualzinho a você, a vida de vocês vai ser diferente, o dia a dia de vocês vai ser diferente. Isso vai interferir na forma, por mais que geneticamente vocês sejam iguais, vai interferir na forma como vocês vão reagir a determinados estímulos. E isso acontece. Se isso acontece com gêmeos idênticos, imagina com a gente, pessoas totalmente diferentes, né? Então, a enxaqueca ela é diferente em cada pessoa, por isso que não existe isso de uma dieta que você achou na internet pronta pra quem sofre com enxaqueca. Isso não existe, tá? Gente, só pra avisar, daqui a pouquinho tá acabando o meu tempo de live, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar. Quem mandou as perguntas via caixinha de perguntas, não se preocupa, vou responder elas assim que a live terminar, tá bom? E as perguntas que eu não consegui terminar de responder aqui, vocês me mandam de novo no Fer Me Explica no domingo, por favor. São perguntas extremamente interessantes, mas a gente não vai ter tempo de responder todas. Deixa eu ver, acho que dá tempo de responder mais uma ou duas. A Monique perguntando, quanto tempo dura uma crise? Estou com dor mais de 2 semanas, só tive uma dor fraca. Bom, normalmente a crise ela pode durar até de 72 horas até 4 dias, tá? Olha as ideias, presta atenção, de 72 horas até 4 dias. Ela pode durar até 4 dias, tá? E então, se você tá com tantos dias seguidos de dor, a gente precisa observar se você não entrou numa crise e já começou outra, ou se você tá começando a ter o que a gente chama de cefaleia crônica diária. E aí a gente precisa observar se todos os dias essa dor foi característica de enxaqueca, se teve dia que teve o acompanhamento de enjoo e nos outros dias a maioria não teve. Tudo isso vai indicar pra gente se a gente tá falando de uma crise de enxaqueca que dura 14 dias, tá? Porque uma crise de enxaqueca mesmo, aquela cabeça latejante, com enjoo, aumento da sensibilidade, ela não é comum durar tanto tempo, tá? Você pode ter intervalos, o ideal é que você tenha intervalos, o comum, tá? Gente, faltaram muitas perguntas. Aqui a Renata perguntando, doutora, você pode falar sobre exercício físico para quem tem enxaqueca? Posso. Vamos combinar que eu vou fazer a live na quinta-feira, essa quinta. Vamos fazer uma live de atividade física? O que vocês acham?
O que vocês acham da gente fazer uma live de atividade física? Manda um joinha pra mim se é um tema que vocês gostam. Porque atividade física eu recebo muitas dúvidas em relação a isso. A Renata mandou uma pergunta excelente. A gente pode fazer uma live sobre atividade física, então eu explico qual é a melhor atividade física, quando começar, e aí a gente pode fazer dessa forma. Beleza? Gente, meus últimos 20 segundinhos. Fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje, vocês estarem aqui. Mandem suas dúvidas no final de semana pra mim. As que não deu tempo de responder, vocês mandam no final de semana. Que no próximo Fer Me Explica, eu espero vocês aqui pra terminar de tirar todas essas dúvidas que vocês mandaram no ao vivo e ficou faltando. Tudo bem? Um beijo muito grande pra vocês. Até a próxima!